Bom dia. Agora eu vou iniciar a apresentação do webinar denominado Método de Fluoração sob condições de reação verde. Eu me chamo Paulo Sérgio e eu estou apresentando sob o convite da professora doutora Arlene Correia. Esse seminário, esse webinar será dividido em 4 partes principais, sendo a primeira parte referente ao flúor em química medicinal. Logo após, irei falar um pouco sobre os métodos clássicos de fluoração, seguido dos métodos modernos, e por final eu irei falar um pouco sobre alguns exemplos de reações de fluoração. Um dos papéis do flúor em fármacos está relacionado a alterações no pKa, a aumento da permeabilidade membranária, aumento da potência, diminuição do metabolismo, e também existem relatos da diminuição de ligação a canal iônico tipo ERG, reduzindo o risco de cardiotoxicidade. Um dos exemplos emblemáticos do potencial uso do flúor em fármacos corresponde ao desenvolvimento do fármaco ezetimiba, que é um agente que inibe a absorção de colesterol no intestino, aprovado em 2002 pela FDA para reduzir o colesterol em pacientes com hipercolesterolemia. Ele fornece um bom exemplo, pois foi realizado um design racional na qual o composto SCH48461, que sofria metabolização nos sítios referentes à posição benzílica da cadeia lateral do anel beta-lactâmico e nas posições parametóxicas dos anéis ligados ao anel beta-lactâmico, e essa metabolização levava a um decréscimo da potência, e com a obtenção de novos derivados, na qual foi inserido o flúor na posição benzílica e também na posição um outro flúor na posição parametóxica, onde anteriormente estava na posição metox no composto, deu origem ao composto ezetimibe, ao fármaco ezetimibe, que apresentou uma potência aumentada, sendo ativo na concentração de 0,04 mg por quilograma dia. Outro exemplo relevante da importância... Desculpa. Só um momento. Outro exemplo da importância da inclusão do átomo de flúor na melhoria da atividade de fármacos corresponde à classe de fármacos de fluoroquinolonas, na qual a inserção do flúor na posição C6 do anel permitiu um aumento de 15 vezes na atividade inibitória sobre a DNA girase. Bem como um exemplo muito interessante corresponde à obtenção de derivados da talidomida, que, quando lançada no mercado em 1956, teve uns sérios problemas relacionados a efeitos de teratogenicidade, dado que a talidomida sofria uma racemização in vivo. E essa racemização, um dos derivados dessa racemização tinha efeitos teratogênicos. Após, em 1962, foi descoberto outros efeitos potenciais do emprego da talidomida como fármaco para o tratamento de
um potencial para o tratamento de tuberculose e outras doenças inflamatórias, como a artrite reumatoide e AIDS. O que tornou interessante novamente o estudo desses compostos e com um trabalho realizado por Doug Mallow, foi identificado, desculpa, não foi Doug Mallow, um trabalho realizado, foi identificado que o enantiômero 3S ele apresentava um efeito inibitório maior do TNF-alfa em processos inflamatórios do que o 3R e até mesmo do que a mistura racêmica de talidomida, sendo então interessante o estudo da inserção de flúor em moléculas de forma isostérica, a substituição do hidrogênio para essa aplicação também. A importância da inclusão de átomos de flúor em fármacos moléculas orgânicas mostra-se evidente com o crescente número de produtos fluorados no mercado atualmente. Compostos fluorados são encontrados em 25% dos fármacos aprovados, em radiofármacos para obtenção de diagnóstico por PET e em agrotóxicos, bem como em materiais como o Teflon. Embora o flúor represente o 13º elemento mais abundante na crosta terrestre, sendo encontrado em minerais como a fluorita e a fluoropatita, existem aproximadamente somente 30 compostos organofluorados naturais identificados e somente uma simples enzima que introduz flúor em moléculas orgânicas. Sendo o primeiro deles, dos compostos organofluorados identificado, o fluoracetato, encontrado em plantas, presentes em florestas do hemisfério sul. O número limitado de compostos naturais organofluorados tem sido relacionados às condições altamente oxidantes necessárias para a formação de um reagente de fluoração eletrofílica, combinadas com a limitada nucleofilicidade do íon fluoreto em água. A química verde, para que uma reação seja realizada nas condições verdes, seriam necessários seguir 12 princípios descritos inicialmente por Paul Anastas e John Warner no livro Química Verde, Teoria e Prática. Uma explicação, os conceitos a respeito da química verde e sustentabilidade foram introduzidos em maior detalhe pela doutora Rafaeli no webinar já disponível na internet, denominado Reações Multicomponentes e sua eficiência na obtenção de complexidade e diversidade molecular. Em resumo, de acordo com os pesquisadores Paul Anastas e John Warner, para que o método seja verde, seria necessário que ele siga os 12 princípios demonstrados aqui. Nos slides que iria apresentar um pouco do avanço dos métodos de monofluoração ou fluoração seletiva, principalmente com a realização de métodos que seguem o princípio 9 e 12, 9 que seria a catálise e 12 que seria a química segura para a prevenção de acidentes. Para a obtenção de compostos organofluorados, existem duas estratégias principais. De forma geral, compostos organofluorados podem ser obtidos com o uso de precursores fluorados simples, comercialmente disponíveis, geralmente obtidos por métodos clássicos de fluoração, ou através de reações de fluoração integrando precursores eletrofílicos ou nucleofílicos, envolvendo intermediários avançados. Os desafios fundamentais, o desafio de qualquer reação de formação de ligação carbono-flúor, independentemente da abordagem, é a natureza do próprio flúor.
O flúor é o elemento mais oxidante e mais eletronegativo. A eletronegatividade de Pauli é 4.0. O ânion, devido à sua eletronegatividade e pequeno raio iônico, pode formar fortes ligações de hidrogênio com uma variedade de doadores de hidrogênio, como água, álcools, aminas e amidas. A energia de solvatação do íon fluoreto em meio aquoso resulta em um revestimento de hidratação ou capa de solvatação fortemente ligado de moléculas de água ao redor do íon. Portanto, o fluoreto é tipicamente apenas fracamente nucleofílico, na presença de doadores de ligação de hidrogênio. E essa nucleofilia atenuada do fluoreto limita o acesso à ligação carbono-flúor. O desafio da baixa reatividade de fluoreto nucleofílico está em contraste direto com as fontes de fluoretos eletrofílicas, por exemplo, o gás fluoreto, que tipicamente exibem reatividade muito mais altas, mas com baixa seletividade. O fluoreto é um nucleófilo melhor quando doadores de pontos de hidrogênio são meticulosamente removidos, mas também é uma base forte que pode levar a reações colaterais indesejáveis. Os primeiros métodos de fluoração empregados para a obtenção de compostos organofluorados se restringiam a condições tipicamente drásticas ou o emprego de reagentes de difícil manipulação dada sua alta reatividade e toxicidade, como citado o flúor gasoso, em métodos eletrofílicos. Ácido fluorídrico, hidrofluorídrico, utilização de percussores de azônio, de sais de azônio, e métodos que empregam fluoretos de metais alcalinos sob alta temperatura. Dentre esses métodos, podemos citar o processo de Alex, que corresponde a uma reação de substituição nucleofílica que emprega como substrato anéis deficientes em elétrons e fluoreto de metais alcalinos como fonte de flúor, sob aquecimento, e a reação de Bose-Scheiman, que emprega sais de tetrafluor de azônio sob aquecimento ou fotocatálise para obtenção de ariofluoretos. Problemas relacionados à baixa reatividade de fontes de flúor têm sido gradativamente diminuídos com a obtenção de novos reagentes nucleofílicos e eletrofílicos. Como demonstrado aqui, temos o desenvolvimento dos reagentes de DAST, que é o trifluoreto de dietilamino enxofre, que é um aminosulfuranos, e outros derivados de aminosulfuranos, o trifluorsulfuranos, que são mais reativos que os fluoretos de césio e fluoretos de potássio, por exemplo, e também outros exemplos que serão abordados no decorrer da apresentação. Por outro lado, fontes suavizadas de flúor eletrofílico vêm sendo obtidas a partir de reagentes contendo ligações N-flúor, como por exemplo os sais de N-fluorpiridina e o selectoflúor. Assim, como citado anteriormente, a obtenção de compostos organofluorados pode ser realizada ou pela uma troca de halogênio ou derivados tosil, por exemplo, com fontes de flúor nucleofílicos, ou a partir de uma reação de deoxifluorinação, que envolve reagentes de aminosulfuranos, por exemplo, que ocorre a conversão de álcoois a derivados fluoretos. Já por reações envolvendo flúor eletrofílicos pode ser realizada empregando fontes de flúor de N-fluoretos, como citados os sais de piridina, que pode ocorrer via reação de substituição eletrofílica ou via single electron transfer.
progresso na realização de reações de eliminação redutiva a partir o progresso no avanço das reações com substratos complexos pode ser dividido em 3 etapas, em 3 tipos. O primeiro seria o progresso na realização de reações de eliminação redutiva a partir de complexos de metais de transição de valência média. O segundo seria a exploração dos processos de eliminação redutiva com complexos de metais de transição de alta valência. E, por fim, a disponibilidade de novos reagentes de fluoração, tanto nucleofílicos como eletrofílicos, que permitiram o desenvolvimento de reações tolerantes a grupos funcionais. Nos próximos slides, irei apresentar um pouco dos avanços em cada um desses 3 pontos, abordando alguns dos métodos catalisados por metais de transição, organocatalisados, fotocatalisados e alguns reagentes de fluoração desenvolvidos nas últimas 2 décadas. Vamos lá. Só um momento. As reações de fluoração aromática catalisadas por metais de transição podem ser realizadas com fontes de flúor nucleofílico ou heterofílico, como citado anteriormente. O emprego de fontes de flúor nucleofílico, tais como fluoreto de potássio ou fluoreto de césio, a reação inicia-se com a etapa de adição oxidativa, seguida da transmetalação e finalmente a eliminação redutiva e formação do aril fluoreto. Nessa abordagem, ocorre um ciclo catalítico envolvendo geralmente paládio 0 e paládio 2, empregando substratos eletrofílicos, tais como aletos de arila e triflatos, ou pseudoaletos, como costumam dizer. Nessa abordagem envolvendo a fluoração nucleofílica catalisada por metais de transição, tem os desafios relacionados à realização da etapa de eliminação redutiva, da ligação metal-flúor, que é altamente polarizado, a ocorrência de formação de regioisômeros durante a reação, a redução aril-triflato com a formação de ligação carbono-hidrogênio ao invés de carbono-flúor, e a incompatibilidade com grupos funcionais próticos, devido às condições serem fortemente básicas. A reação realizada com fontes de flúor eletrofílico, tais como selectoflúor, sais de N-fluorpiridina, mostrados anteriormente, ocorrem com a inicial transmetalação ou inserção CH, seguida da fluoração oxidativa e eliminação redutiva. A inserção CH pode ser orientada ou não pelo uso de grupos diretores, tais como a piridina e os demais representados abaixo. Nessa abordagem, foram desenvolvidos métodos que empregam paládio de alta valência e um ciclo catalítico paládio 2E4. As reações de fluoração catalisadas por metais de transição eletrofílica têm a desvantagem de apresentar um alto custo e também a economia atômica ser pobre na maioria dos reagentes de fluoração eletrofílicos. Como citado anteriormente, o maior desafio da fluoração catalisada por metais de transição corresponde à etapa de eliminação redutiva para a obtenção do produto contendo a ligação carbono-flúor. Dada a alta barreira cinética, o flúor, o elemento mais eletronegativo, forma ligações com metais de transição com alto caráter iônico, gerando uma ligação forte que desfavorece a eliminação redutiva. Além disso, a polarização da densidade eletrônica em direção ao átomo de flúor levam a fraca sobreposição de orbitais na região necessária para a formação da ligação carbono-flúor. Essa grande barreira cinética para a eliminação redutiva de flúor
fluoreto de arila leva a reações secundárias improdutivas, observado nos primeiros trabalhos conduzidos. Nesse contexto, o grupo de pesquisa do professor Buchwald apresentou significativas contribuições para a realização de reações de fluoração catalítica nucleofílica envolvendo paládio 2, com a projeção de ligantes monodentados que diminuem a energia de ativação para a ocorrência da etapa de eliminação redutiva envolvendo o intermediário paládio 2, bem como a pesquisa de Ritter, que desenvolveu ligantes de sulfonamida bidentados, que, embora empregados em quantidades estequiométricas, tornaram possível a etapa de eliminação redutiva em condições brandas, empregando arilboranas como nucleófilos. Aqui temos um exemplo da utilização de alguns ligantes, de um ligante desenvolvido pelo grupo de pesquisa do professor Buchwald, que demonstrou, diminuiu a energia de ativação da realização da reação da eliminação redutiva do ciclo catalítico envolvendo fluoração nucleofílica catalisada por metade de transição. Nessa etapa, com a utilização desse ligante, o ligante alfos, foi possível a obtenção de uma regioseletividade de 100:1 da eliminação redutiva em relação à posição alfa e beta, tendo exemplos que a seletividade chega a 250:1. Esse ligante também otimizou a obtenção de derivados arilfluorados, sendo possível a obtenção dos mesmos sem a necessidade de altas temperaturas, demonstrado nesse exemplo, como nesse exemplo, a utilização da temperatura ambiente para a realização da reação e a conversão do derivado aril-aleto ou aril-triflato no respectivo aril-fluoreto. Aqui temos a utilização do ligante desenvolvido pelo grupo de pesquisa do professor Ritter, que utilizou para isso derivados ligantes em quantidades estequiométricas. Então essa reação não é catalisada por metade de transição e sim mediada por metade de transição. Essa reação, entretanto, apresenta algumas vantagens frente às outras reações de fluoração de anéis, tais como o fato de ela apresentar um amplo escopo, ela apresentar a formação de fluoração específica, seletiva, e as condições reacionais serem brandas. Para a realização da obtenção de arilfluoretos com o emprego desses ligantes desenvolvidos por Ritter, é necessário inicialmente uma etapa de formação de um intermediário do complexo de paládio, o qual é tratado em seguida com a fonte de flúor eletrofílico, tal como o selectofluor. Os rendimentos, como demonstrados nessas tabelas abaixo, são de bons a excelentes, e essa abordagem tem sido empregada mais para o desenvolvimento de compostos de alto valor agregado, bem como compostos que podem ser empregados para a tomografia de emissão de pósito, devido ao alto custo dos reagentes e a facilidade de obtenção de compostos complexos. Aqui temos os exemplos de fluoração eletrofílica catalisada por metais de transição, na qual utiliza como grupo diretor hidroxaminas e também como grupo diretor trifluaminas, que mostrou a possibilidade de obter, como o trabalho desenvolvido pelo grupo do professor Hu,
mostrou a possibilidade de obtenção de compostos substituídos na posição orto a partir da ligação CH em anéis aromáticos, e também o trabalho desenvolvido pelo grupo do professor Xu, que permitiu a obtenção de derivados tanto arilflorados como como substituições em cadeias alquílicas, com o desenvolvimento de um novo tipo de grupo diretor, demonstrado aqui como esse derivado polifluorado. Vamos lá. Um dos reagentes de fluoração que permitiu um maior avanço nas reações de fluoração sem a necessidade de fluoração de anéis aromáticos, sem a necessidade de emprego de metais de transição, foi o reagente fenoflúor. Embora tenha um alto custo envolvido na obtenção de compostos fluorados com esses reagentes de fluoração nucleofílica, o fenoflúor ele permite um maior escopo de substrato para a reação de substituição nucleofílica em comparação à nucleofílica aromática, em comparação aos métodos convencionais. Ele apresenta uma tolerância bastante alta a grupos funcionais próticos. Ele não forma regioisômeros, ele não forma produtos reduzidos, como incorporação do H, do hidrogênio ao invés do flúor, e pode ser aplicado para converter tanto fenóis quanto álcoois nos respectivos derivados fluorados. Como demonstrado aqui nesse slide, podemos ver que diferentes grupos funcionais podem ser empregados nessa reação, sendo que o fenol, a conversão ocorre de forma seletiva com a substituição do grupo da hidroxila fenólica por um derivado fluoreto. Desculpa. Como falado anteriormente, então, essa reação também ela apresenta uma quimioseletividade muito alta. Esse reagente apresenta uma quimioseletividade muito alta, permitindo também a fluoração de álcools permitindo, quando presente álcools primários e secundários, a fluoração seletiva em álcools primários, e também permitindo a fluoração e também não ocorre deoxifluoração, que seria pelo mecanismo que ocorre em inserção do flúor com esse reagente, em compostos que apresentam sistema beta-beta substituídos, como por exemplo aqui nesse derivado aqui, de oligomicina A, que não ocorreu a substituição nessa hidroxila, bem como a hidroxilas que têm fortes interações intermoleculares, como essas hidroxilas que apresentam proximidade a grupos carbonílicos. Vemos também que temos exemplos que a reação ocorreu na presença de grupos bastante lábeis, tais como peróxidos, e também a presença de aldeídos, o fato que não ocorreria com a utilização de reagentes tais como DAST, que muitas vezes leva à formação de compostos contendo 2 átomos de flúor. Estudos mecanísticos dessa reação de deoxifluoração envolvendo o fenoflúor dão indícios que a reação de deoxifluoração com o fenoflúor ocorre por um mecanismo concertado. A reação ocorre em 3 etapas, com a formação inicial de um íon urônio, seguida da formação de um intermediário tetraedro,
e logo após a substituição e formação do produto derivado de ureia. Do produto e um derivado de ureia. A desvantagem do fluoronosfuro é a necessidade de quantidade, como citado anteriormente, é a necessidade de quantidades estequiométricas do reagente e o seu alto custo inviabiliza seu emprego em reações de alta escala. Uma comparação da reação de fluoração com fenolfluor e as reações clássicas de fluoração envolvendo a troca de halogênio é o fato do que o fenolfluor, o fato de apresentar um alto escopo de reagentes ou de alto escopo de várias possibilidades de grupos funcionais, podendo ser utilizados até anéis ativados ao invés de anéis desativados necessários para o processo de substituição nucleofílica clássica, dão indícios que a reação de fluoração envolvendo o fenolfluor ocorre por um mecanismo concertado, não havendo assim a formação de um intermediário de Meissner, que ocorre durante as reações de substituição envolvendo processos de Alex. Alternativas à reação de fluoração alternativas ao fenolfluor, que apresenta um alto custo elevado e também, alternativa ao fenolfluor, temos como reagente de deoxifluoração o reagente denominado bifluor, que corresponde a um derivado de baixo custo, que também é termicamente estável e é seletivo, levando à formação de menores produtos de eliminação. Um trabalho desenvolvido por Doyle em 2015, que levou à síntese desse novo reagente de fluoração, demonstrou que em comparação com os reagentes clássicos, tais como o DAST e deoxifluor, o emprego do bifluor permite a obtenção de um produto com alto rendimento e também uma alta seletividade. Essa reação envolve com a formação com a ativação de álcoois, com a formação do intermediário contendo um intermediário ativado e finalmente a substituição com o flúor. Essa reação foi avaliada com o emprego de diferentes diferentes álcoois, demonstrando que também a sua praticidade e demonstrando que em muitos casos não há relato da formação de produtos de eliminação, sendo portanto uma boa escolha para a fluoração de moléculas orgânicas a partir de álcoois. Outra alternativa recente desenvolvida para fluoração de anéis aromáticos, que não envolve a utilização de metais de transição e também que não envolve reagentes de alto custo, foi desenvolvida pelo grupo de pesquisa da professora doutora Stanford, que envolveu a utilização do fluoreto de sulfurila, que permite a conversão de fenóis a partir da ativação desse fenol e a etapa por um mecanismo concertado a realização da conversão do derivado fenólico no derivado arilfluoreto. Tivemos um pequeno problema com a conexão, mas agora voltamos. Dando sequência, a realização da reação de fluoração envolvendo fluoreto de sulfurila permite uma fonte de flúor com baixo custo, permite a obtenção de derivados fluorados que não gera regioisômeros
e também o emprego de condições reacionais brandas. Agora eu vou dar alguns exemplos de reações de fluoração envolvendo catálise e fotorredox. Em sequência eu irei falar um outro exemplo, acho que acredito ser um dos últimos exemplos, envolvendo organocatálise e também outras reações radicais, envolvendo cobre 1 e 2. A reação de fluoração descarboxilativa foi demonstrada por Macmillan em 2015, na qual o grupo de pesquisa converteu ácidos carboxílicos alifáticos no respectivo derivado fluorado, empregando para isso o fotocatalisador de irídio demonstrado à direita. Para a realização dessa reação, o fotocatalisador de irídio é excitado com a luz. E sofre um quench oxidativo na presença de um apropriado aceptor de elétrons, que no caso seria após que no caso o grupo de Macmillan propõe que ocorre uma redução inicial em uma quantidade sacrificial, do caso, como ele reporta no seu trabalho, do selectofluor pelo irídio ativado, o irídio redutor. Quando falhou? Desculpa. Com o irídio 3 ativado. Via um processo de single electron transfer, o irídio fortemente oxidante irídio 4 é formado. O irídio 4 formado promove outra etapa de single electron transfer. Desculpa, tivemos outro problema com a conexão. Então, de acordo com a proposta mecanística de Macmillan, do grupo de pesquisa de Macmillan, inicialmente ocorre a excitação do fotocatalisador irídio 3 pela luz azul, formando o irídio 3 excitado que é tempo redutor, que é após uma redução inicial sacrificial, que é a forma que o grupo de Macmillan referencia essa reação do selectofluor. Ele é convertido ao irídio 4, que promove uma reação, uma single electron transfer com o substrato contendo ácido carboxílico, levando a uma descarboxilação e a formação do intermediário radical, que sofre uma transferência de flúor e permite a obtenção do produto fluorado em questão. Essa reação foi avaliada com diferentes derivados de ácido carboxílico alifático com excelentes rendimentos, como demonstrado aqui nesse quadro à direita. Desculpa. Outro exemplo de reações. Desculpa. Outro exemplo interessante de métodos modernos de fluoração de compostos alquílicos foi desenvolvido pelo grupo de Lecta, do Lecta, o qual obtém fluoralcanos em rendimentos moderados, empregando fluoração CH catalisada por cobre 1. O trabalho de Lecta reportou o uso de um sistema catalítico polivalente envolvendo o selectofluor comercialmente disponível,
Um precursor de radical é N-hidroxiftalimida, um catalisador aniônico de transferência de fase e uma fonte de cobre 1, besimina. O sistema catalítico formado levou à monofluoração de compostos seletivamente, sem necessidade de um excesso de substrato alcano. O meu trabalho sequencial do mesmo grupo, ele faz um estudo mecanístico e, com base nas observações experimentais, foi proposto o mecanismo que o mecanismo inicia com uma single electron transfer entre o cobre e o selector fluor, pela qual o cobre 1 é oxidado a cobre 2, acompanhando uma perda de flúor do selector fluor. O radical oriundo do selector fluor abstrai um próton do alcano, levando à formação de um radical alcano que sofre transferência de flúor do selector, levando à obtenção do produto. Essa reação foi realizada com alcanos. Essa reação foi realizada e permitiu a obtenção de derivados contendo flúor em carbonos secundários, terciários, alílicos e vinílicos. Eu vou para o último exemplo. Nesse exemplo de reação de fluoração, corresponde a uma reação de fluoração eletrofílica organo-catalisada, utilizando imidazolidinona. Nesse trabalho desenvolvido pelo grupo de Macmillan, utilizado catalisadores de enamina. Foi utilizado catalisador de enamina, que proporcionou uma nova estratégia organocatalítica para a fluoração enante seletiva de aldeídos para gerar alfa-fluoraldeídos, que corresponde a um interessante síntoma para aplicação em obtenção de compostos com possível atividade biológica. Verificou-se que a utilização do catalisador imidazolidinona assimétrico intercede a fluoração de uma grande variedade de substratos de aldeído, empregando como fonte de flúor o reagente N-fluorbenzenossulfonamida, que é uma fonte de flúor eletrofílica. Um espectro diversificado de substrato de aldeído também pode ser acompanhado nessa nova transformação organocatalítica. Só um momento. Essa foi a apresentação que eu tinha para mostrar para vocês. Eu gostaria de agradecer o Sersuscan, a GSK, a FAPESP e ao UFSCar pela oportunidade de apresentar sobre esse tópico bem interessante. Essa apresentação estará disponível nas redes sociais e também no canal do YouTube do Sersuscan. Qualquer pergunta, caso seja próximo do assunto ou fora, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail que está logo embaixo. Muito obrigado.